Vera, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Não vale indicar o seu próprio filme, porque a gente já está indicando aqui. Claro. Pessoal, vocês vão ter que anotar na agenda, só vai estrear em circuito comercial no ano que vem, mas é um filme que é obrigatório assistir, porque não só pelo resgate histórico e por uma estética diferente, porque é uma estética da época, parece que a gente está assistindo num cineclube da época, aqueles filmes que se fazia, como é que era a história? Uma câmera, uma ideia e uma câmera na mão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Mas é um belo filme, muito interessante e uma história tremenda, é uma das grandes histórias do período do regime militar, uma história, a Vera aqui disse, né? Uma história de que, de alguma maneira, é uma das histórias síntese daquela época. Tá? Uma das histórias síntese. Mas eu te pergunto, livro, filme e série? Obrigada. Bom, eu estou relendo nesse momento um livro que foi muito importante para a minha formação, que é O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell. É um livro que analisa mitos ao redor do mundo e da história da humanidade, a partir de um ponto de vista dessa construção do herói, desse personagem que está nos filmes, que está nos livros. Eu já li esse livro, estou relendo agora, e eu acho que, para quem escreve, é leitura obrigatória, né? Mas mesmo para quem não escreve, eu acho que esse livro ele desvenda muito do nosso entendimento de trajetória, de jornada, inclusive nas nossas próprias vidas, assim, uma pérola. Filme, tem tantos filmes para indicar, né? Mas um filme também que eu vejo e revejo muito, e que eu revi há pouco tempo, é Gosto de Cereja, do Abbas Kiarostami, também eu recomendo como um filme da vida, assim, é um filme que fala sobre a persistência da vida, né? Por que persistir na vida? Por que persistir vivendo? E muito bonito, muito desse cineasta referência iraniano, que eu acho que é um dos meus cineastas preferidos. E eu acho que quem puder assistir esse filme, busque. É impossível não trazer esse filme para sua vida. E série, eu vou ser meio suspeita aqui. Eu vou indicar uma série que estreia amanhã, que é uma série da Paranoide, que é produtora do Rua Maria Antônia também, da Batalha da Rua Maria Antônia. A série chama DNA do Crime, é uma série de ação. Eu participei da coordenação da sala de roteiro dessa série, contribuí com os autores da série na construção da personagem da Maeve Jinx, que é uma super atriz, que é uma das protagonistas da série. Ela faz uma policial que acabou de ser mãe, tem uns conflitos muito também humanos, muito femininos. E a série é inspirada também em história real, que é a investigação a partir do DNA, que desvendou ali várias organizações criminosas brasileiras. Então, uma história real super interessante, que eu também não conhecia até o projeto começar, e que eu acho que tem que assistir. Uma série de ação, assim, tá incrível, e que retrata aí essas questões policiais, do tráfico do Brasil de uma maneira muito interessante, muito comprometida e de entretenimento também, assim, que eu acho que é importante. Eu queria também te pedir, a gente sempre faz aqui no 20 Minutos, para os nossos entrevistados, a gente pede indicações de livros, filmes e séries. Tem algum livro que você gostaria de recomendar para os nossos leitores? O livro que recomendo, que é traduzido em português, do Hassan Kanafani, que é A Revolta de 36, porque é muito importante a gente entender como que era também o controle sionista no território palestino antes da Revolta 36 e o que deu para ter a Nakba depois em 1947. Isso é das pontos mais importantes historicamente, e também como que foi construída as comunidades ainda dos imigrantes judaicos, e como que o sionismo
usou os imigrantes judeus em cima do território palestino. Isso é muito importante de como que era a vida na Palestina antes da ocupação israelense e como que o sionismo estava controlando e como que estava ocupando pouco a pouco toda a indústria, a economia e plantação palestina e com aquela frase que a mão trabalhadora judaica só, e que é muito importante de colocar como que também ainda os judeus palestinos como que eram isolados naquele momento, porque eles são contra esse projeto sionista de criação do Estado de Israel em cima do território palestino. Então eu recomendo esse livro. E você perguntou do filme só uma também? observação. O filme também, mas só uma observação para os nossos leitores. O livro, então, é A Revolta de 1936 a 1939 na Palestina, do Hassan Kafani, publicado pela editora Sanderman, no Brasil, certo? Exato, certo. E, por favor, uma recomendação de filme ou série. O filme eu recomendo o filme 3.000 Noites. 3.000 Noites é um filme que fala sobre as prisioneiras palestinas, né, na década das 80, dentro das prisões da ocupação israelense e como que muitas crianças palestinas nasceram dentro das prisões. E isso é uma das formas que o sionismo e os israelenses usaram para pressionar as prisioneiras palestinas de ser espião das outras e como que a resistência das mulheres palestinas dentro das prisões. Isso é muito importante, a gente tem legendado em português, tem no Netflix também, só que no Netflix legendado em inglês. Se vocês procurar agora no YouTube, que ultimamente nós disponibilizamos com legenda português pelo YouTube, se eu colocar o filme 3.000 Noites, vai aparecer para vocês o filme. Então, esse eu recomendo muito de ver como que também a luta das mulheres palestinas dentro das prisões da ocupação israelense. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? O livro do Ilan Pappe, Os 10 Mitos, porque eu acho que é uma leitura que reflete toda a pesquisa dele de 20, 30 anos, escrito de uma forma tranquila e tudo, e desmonta, né, como ele diz, os mitos. Né? Muito bom, Ilan Pappe é muito bom. E o outro é um documentário sobre Gaza. É um documentário já, acho que 2014, 2015, um negócio assim. Muito bonito, muito forte, que é Para Onde Voam os Pássaros. Né? Há várias cenas, há uma delas que marcou muito, que a jornalista está conversando com uma criança, e a criança pergunta o seguinte, ela fala dos palestinos da Cisjordânia, a criança pergunta, como eles são? Eles são como nós? Falam a mesma língua? Para mostrar essa ideia, inclusive voltar, Breno, na questão dos dois estados, que mesmo que não vai ter autonomia de Cisjordânia e Gaza, como é que você vai ter um Estado palestino que não se comunica, que as pessoas não se veem? Né? Então, essa criança começa a ter dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba tendo uma identidade, né? Uma identidade ideológica. Então, é Para Onde Voam os Pássaros. E aquele lá, se eu puder falar, porque foi a pergunta do Hamas, o monitor do Oriente Médio, Middle East Monitor, publicou, está traduzido, é um livro muito bom, chama Política Exterior do Hamas. Acho que é isso. Política Exterior do Hamas, para responder aquela pergunta de algum tempinho atrás sobre literatura acerca do Hamas, a política exterior do Hamas. Mas a gente sempre encerra aqui, Camilo, o 20 minutos, pedindo uma indicação de livro e filme ou série para o nosso entrevistado. Então, e entrevistadas. Então, você, o que você sugere para a gente? Deixa eu te falar, eu sou meio ruim de literatura, ainda mais que eu fiz terminei meu mestrado, estava lendo um monte de coisa de sociologia e tal, e tem um livro que eu estou lendo que é muito bom, que tem a ver com a nossa discussão aqui, que é O Neoliberalismo, História e Implicações, do David Harvey, muito bom.
Mas, apesar de eu ser ruim de literatura, recentemente eu assisti uma série, que é a que eu vou indicar, que é Lupin, a série. E que essa série ela é inspirada num personagem clássico que você deve conhecer, porque você morou na França, que é o Arsène Lupin. E eu adorei a série, eu fui atrás dos livros, eu comecei a ler o livro do Lupin. Tem um monte de livro, tem um monte de história, um monte de... eu estou lendo O Ladrão de Casaca, que é o primeiro, mas tem várias, e eu me apaixonei pelo personagem assistindo a série e comecei a ler os livros, e vou ter férias, espero, né? No final do ano aí, e então já estou preparando aí minha leitura de férias, quero devorar essa coleção aqui do Lupin, que parece muito legal. Então você juntou a série e o livro aí. Claro, teve o outro livro do David Harvey. David Harvey sempre pensa coisa da geografia das cidades. É bem interessante, né, quando ele trata do neoliberalismo, mas imagino que passe muito, inclusive pelos processos de desestatizações e privatizações, né? Exatamente. Um dos marcos que ele fala para refletir o neoliberalismo foi a experiência da Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, né? Esse livro aqui é muito bom, inclusive para ver que o discurso privatista é super ideológico, porque eles ficam falando que a gente só pensa em ideologia. Quem só pensa em ideologia são eles. O neoliberalismo é uma ideologia que os privatistas tentam implementar, né, e encher as políticas públicas com essa ideologia.